Olá, meus irmãos do canal Última Geração. Eu espero que todos vocês estejam bem. Diferente dos vídeos anteriores, o objetivo hoje aqui é trazer para vocês uma curiosidade bíblica. Nos vídeos anteriores, nós focamos mais na geopolítica, trazendo para vocês informações sobre conflitos mundiais, sobre geopolítica, movimentações políticas no Brasil e no mundo. Mas hoje, nós vamos estar tratando aqui de uma curiosidade bíblica. Aquele que já professa alguma fé, seja ele cristão evangélico, cristão católico, vai entender mais ou menos o que eu quero dizer ou do que se trata aqui. Afinal, a volta de Jesus será num abrir e fechar de olhos? Nós não vamos alongar muito esse vídeo, será um vídeo pequeno, um vídeo curto, mas é só para trazer essa curiosidade, tirar essas dúvidas, se é que você tem alguma dúvida sobre esse assunto. É muito comum, quando se trata da volta de Jesus, dependendo da denominação que você frequenta, algumas pessoas expressarem dessa forma. A volta de Jesus será em um abrir e fechar de olhos. Será? Será que a volta de Jesus será em um abrir e fechar de olhos? Em relação à volta de Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus voltará. O dia, a hora exata, ninguém sabe, mas Jesus voltará. Disso eu não tenho dúvida. Existem algumas vertentes teológicas, existem algumas instituições religiosas que creem de forma diferente. Todas acreditam que Jesus vai voltar, certo? Mas alguns, por exemplo, a denominação que eu frequento, ela acredita que a volta de Jesus será antes da grande tribulação. Existem outras denominações também cristãs evangélicas que acreditam que Jesus só voltará no final ou depois da grande tribulação, certo? O objetivo do canal hoje, o objetivo do vídeo hoje, não é trazer para você em que momento Jesus volta, mas de que forma isso vai acontecer, segundo o texto bíblico. A volta de Jesus será em um abrir e fechar de olhos? Será que é isso que o texto diz? Vamos ler o texto? Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler o versículo 50 até o 52. Olha só o que o texto nos diz. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos lá. Como eu falei, Existem algumas pessoas que, ao terem a oportunidade de se expressar, ou em alguns ensinamentos, afirmam que a volta de Jesus será em um abrir e fechar de olhos, falando da velocidade, falando da rapidez com que será esse acontecimento. Vamos lá. O texto, os versículos anteriores, está falando do primeiro Adão, do segundo Adão, que o primeiro Adão é carnal, o segundo Adão é celestial, isso fazendo um paralelo com o Adão, o primeiro homem, e com Jesus Cristo, Adão, o homem pelo qual veio o pecado, e Cristo, o Adão pelo qual veio a salvação e a redenção para toda a humanidade. Ele vem fazendo um paralelo sobre isso, e aqui no versículo 50, ele diz assim: e agora vos digo isso, irmãos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que o nosso corpo físico, o nosso corpo material, não pode entrar no reino do céu, porque nossa carne e nosso sangue são corruptos, é tendencioso ao pecado. E aquilo que é pecado ou tendencioso ao pecado não pode entrar no céu. Por isso que o texto mais à frente vai dizer assim. Aí Paulo diz assim, versículo 51. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos nós passaremos pela morte. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando chegar aquele grande dia, quando chegar aquele momento, aqueles que não morreram até aquele dia, será transformado desse corpo corrupto, nesse corpo pecaminoso, em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível. E que o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento da igreja, não é o resgate, o rapto da igreja. O que vai acontecer pelo texto, para só, eu não estou dizendo de forma alguma que não vai acontecer o arrebatamento, ou que o arrebatamento não vai ser rápido. Se ele vai ser rápido ou não compete a mim. Mas baseado nesse texto, não é num abrir e fechar de olhos que vai ser arrebatada a igreja. O texto aqui está se referindo à transformação do nosso corpo corruptível num corpo glorioso, num corpo incorruptível. Aí o texto ainda diz o seguinte, que os mortos, que as pessoas que morreram antes desse acontecimento, eles já vão ressuscitar com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, para juntos subirmos para a eternidade. É isso que o texto está dizendo. O texto não está se referindo ao arrebatamento num abrir e fechar de olhos. O texto está se referindo a uma transformação rápida de um corpo corrupto para um corpo incorruptível. É isso que o texto está dizendo. Ah não, Jonathan, mas também tem aquela passagem em Mateus, se não me falha a memória, 24, que diz, 24, 27. Vamos dar uma olhadinha aqui, Mateus 24, 27. Que diz assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, Mateus 24, 27 diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Algumas pessoas, ao ler esse texto, faz um paralelo ao primeiro texto que eu li, falando da rapidez do arrebatamento. Como, na verdade, não é isso também que o texto está querendo dizer. Lá está se referindo, certo? A rapidez em que o corpo corrupto, a um corpo carnal, vai ser transformado em um corpo glorioso. Aqui, o texto não está falando da rapidez da volta de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas fazem um paralelo com o relâmpago do começo do versículo, a vinda de Jesus no final do versículo. Quando, na verdade, o texto não está dizendo isso. Quando Jesus faz um paralelo do relâmpago com a sua vinda, não está se referindo à rapidez da sua vinda, à velocidade da sua vinda. Está se referindo à visibilidade da sua vinda. Olha só, se a gente for ler aqui os versículos anteriores, versículo 27, aqui, versículo 23 em diante, vamos ler o 23 em diante, que diz assim, ó, então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará até os escolhidos. Eis que vos tenho dito, portanto, repare só, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou se disserem assim, ó, ele está no interior de uma casa, não deis crédito, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que nesse tempo, nesse período, vão surgir muitos falsos ensinadores, muitos homens mentindo em nome de Cristo. Se disserem que ele está em um determinado local, não vão. Se disserem que ele está em outro local, não vão atrás. Porque no dia que ele vier, será como um relâmpago. Quem estiver lá no Oriente ou no Ocidente, vai ver. Entendeu, irmão? Não se trata da rapidez da vinda de Jesus.
Nem o texto lá fala da rapidez do arrebatamento, nesse texto aqui, falando de relâmpago, fala da rapidez da sua volta. Não, ele está se referindo aqui, está se referindo à visibilidade, ou seja, não se deixem levar pelos falsos profetas. Fiquem onde vocês estiverem, porque quem estiver no Oriente vai ver, e quem estiver no Ocidente também vai ver. Porque assim como o relâmpago que aparece de um lado e quem está do outro vê, assim será a minha vinda. Ok, meus irmãos? Essa é a minha opinião sobre a interpretação dessas duas passagens. Ah, Jesus vai vir rápido, Jesus vai vir antes da grande tribulação, Jesus vai depois. Isso é uma discussão para outro momento. Mas essas duas passagens aqui não se referem à rapidez da volta de Jesus, mas sim da visibilidade, e o outro texto está se referindo à transformação do nosso corpo. Amém? Fiquem na paz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve. Falou? Deus abençoe.